o Senhor trouxe para nós esta palavra. Aprovado por ti, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós vamos iniciar mais uma matéria importantíssima, que é liderança cristã. É uma matéria, aliás, todas as matérias, toda a igreja deveria fazer, né? Mas quando nós falamos de liderança cristã, primeiro vamos falar de liderança, né? O que é liderança, né? Líder, quando se fala de líder, o que vem na mente? Quando fala de líder, né? Você já viu no Face várias palavras, né? Sobre chefe e líder, né? Alguns dividem o chefe e o líder. Há pessoas nessa terra que exercem chefia enquanto tem um cargo, enquanto tem um poder. Você já deve ter vivido isso numa empresa. Às vezes você trabalha numa empresa e você tem um chefe que ele é meio carrasco, e todo mundo tem medo dele, todo mundo respeita, né? E tem aquela turma que puxa para ele, né? Porém, quando ele perde o emprego, ele se torna uma pessoa tão triste, ninguém mais nem olha para ele. Já viram isso? Quando a pessoa perde o cargo, ela se torna um zero à esquerda. Às vezes a pessoa, ela se apoia, né, num cargo, e quando ela aposenta, por exemplo, ou quando ela perde o emprego, ela acaba ficando deprimida, às vezes até se mata. Por quê? Aquele glamour, aquela coisa que ele tinha como poder, aquela influência que ele exercia, quando ele perde o cargo, ninguém mais respeita ele. Isso é muito triste, é muito triste. E aí nos leva a pensar qual é o tipo de liderança que é importante e que nós queremos ser. Nós vamos falar de liderança cristã, mas mesmo na igreja, quando você vê um líder que não é capacitado, como que funciona a igreja, o setor que ele administra? Como que funciona, né? Quantas vezes também numa empresa, você tinha um chefe, e você ficava muito triste, porque o chefe sabia menos que você. Quantas vezes você tinha um chefe que era cabeça dura, e você via uma solução, mas ele tolia você, porque ele dizia, aqui quem manda sou eu, né? Então, o cargo, por isso na igreja também, a gente fala muito assim, cargo. Às vezes você dá um cargo para uma pessoa, a pessoa acha que manda no mundo. Às vezes você está no louvor, ou está na pregação, a pessoa acha que é o rei do mundo, né? Então, esses tipos de coisas são muito negativas. E aí, a gente, quando vai entrar em liderança, eu lembro que eu tinha um chefe, o chefe muito duro, né? Já trabalhou com chefe difícil? Era esse, né? E esse chefe até, ele tirou um ano para fazer o sábado lá, como é que é? O ano sabático. Eu falei, tem que ter dinheiro, né? Para tirar um ano para fazer um ano sabático. E ele foi lá, estudou com os gurus, né? E ele sabia que eu era cristão, né? Aí um dia ele chegou para mim, vocês cristãos, você tem um tipo de liderança servidor. Fiquei, liderança servidor? O que é isso, né? E aí eu fui dar uma pesquisada, o que era liderança servidor? É um líder que exerce influência e ensina através de serviço, né?
Aí eu estava pensando, vamos pensar, por exemplo, quem já assistiu aqueles filmes épicos, aqueles filmes de guerra, né, Ben-Hur e outros, né? Quando aparecia um herói, um Ben-Hur da vida, ou outros tantos, o que você via naquele homem, no Ben-Hur? Ele era um homem, aparentemente, de um coração bom, e que defendia os mais fracos, né? Então ele se tornava um grande líder, não é? Mas um líder que, se você fazer uma analogia, esses grandes líderes, o que eles faziam? Eles tomavam a frente das coisas e muitas vezes eram mortos, mas eram tipo heróis, não é? Então a liderança, ela precisa ser entendida, estudada e compreendida. Podemos dizer que há dois tipos de líder. Alguns líderes nascem, vamos dizer, com aptidão já, né? Vamos dar um exemplo, eu vi a Manuzinha aí, cadê a Manuzinha? Ah lá, a Manuzinha. A Manuzinha, quem conhece a Manuzinha aí? Todo mundo conhece. Quem acha que a Manuzinha é uma líder? Ela é. Ela influencia, ela pega todo mundo que entra na igreja, agita, vocês já repararam? Ela não deixa ninguém quieta, né? Então, a Manuzinha é uma líder. Agora, ela precisa trabalhar essa liderança dela para ela ser eficaz. Então, não é porque a Manuzinha tem uma liderança nata, se ela não trabalhar, ela não vai conseguir produzir os melhores resultados. Então, seria um desperdício, por exemplo, a Manuzinha não aprender uma boa liderança. Agora, e a pessoa que não nasceu nata liderança, ela consegue ser um bom líder? Sim ou não? Consegue, consegue. Porque você pode estudar a liderança, você pode se formar um grande líder, né? Agora, o que seria um líder ruim? O que seria? Pensa em líderes. O que você acha, Pamela, um líder ruim? Não tem outro microfone, porque as pessoas precisavam participar. O pastor Francis vai nos ajudar. Vamos colocar características de líderes ruins. Fala um líder ruim. Arrogante. Arrogante. Sente superior. Vamos passando o microfone, quem puder participar. Eu quero saber o que é um líder ruim. Lucas. Deprecia a equipe. Isso é uma coisa séria. O que ele está falando é uma coisa séria. Um líder ruim. Quem mais quer falar? Luciana, ali, pode ser, Fernando. Também. O medo de perder o bandeco. Tem gente que... tem pessoas que não conseguem passar, não instrui os outros. Por quê? Porque ele tem medo de perder o lugar dele. Tem pessoas que falam assim, eu não vou ensinar muito não, depois eu vou... Como é que tem um ditado lá fora que fala assim, né? Eu vou criar cobra para me comer? Então a pessoa não passa informações. Olha, já aproveitando essa colocação que foi muito boa, um dos piores erros de um líder é ele não aprender a delegar as coisas. É aquele que concentra tudo, tudo tem que passar por ele. É terrível. Diego, um líder ruim. Manipulador, explica para a gente.
Aham. Legal. Manipulador. Antônio, o que é um líder ruim? Ok. Manipulador. Quem mais quer falar sobre líder ruim? Olha lá, o Moacir, a Luciana. Nós estamos falando sobre líderes ruins. Egoísta. Egoísta. Olha lá, depois o Tiago vai falar também, a Luciana. O que é um líder ruim? Ok. O Tiago vai falar lá um líder ruim. Boa. Boa. Isso aí nós vamos ver essa característica em Jesus, né? Mas a gente está falando aqui o que é um líder ruim, né? Amém. É. É que tem líder, Sueli, que ele pensa assim: se eu aprender com um subordinado, eu vou estar me humilhando, eu vou estar me rebaixando. E se eu der oportunidade para uma pessoa abaixo de mim me ensinar, ele vai tomar meu bandeco. Então eu não aceito isto, né? O líder pensa assim. Priscila? Paz. Ok. A gente está falando sobre um líder ruim, porque nós precisamos pensar o seguinte, né? Nós vamos entrar em várias lideranças, nós vamos falar sobre o líder cristão, mas eu queria que você entendesse o seguinte: quando Jesus disse que nós somos a luz do mundo, imagine se eu colocar uma lâmpada forte na minha cabeça, 200 watts, e ficar andando. O que vai acontecer? Não, vai esquentar, vai, mas todo mundo vai ficar olhando para mim. Onde eu passar, todo mundo vai virar o olho para mim, porque eu sou uma luz. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Isso significa que todo mundo vai olhar para nós.
se nós somos a luz do mundo, queira ou não queira, nós somos líderes, porque nós vamos guiar pessoas. Então, essa responsabilidade de líder, Jesus impôs em nós. Você compreende isso? Uma vez eu estava conversando com jovens meio rebeldes, né? Não é o caso dos jovens daqui. Mas eu cheguei para o jovem e eu falei: jovem, você é um líder. Ele ficou bravo: eu não sou líder porcaria nenhuma, não quero que ninguém seja líder de ninguém. Eu falei: você é um líder, ou do mal, ou do bem. Porque uma pessoa que faz coisas erradas, ele não puxa pessoas para fazer coisas erradas. Então, nós sempre seremos influenciadores, do bem ou do mal. Então, nós sempre seremos líderes. Roberto, que é um líder ruim? Perfeito. A gente vai falar muito sobre liderança, é um assunto importantíssimo. Existem milhares de livros de escritores que falam sobre liderança. Nós vamos falar sobre a liderança cristã, mas antes de entrar na matéria, por que é importante estudar liderança? Pastor Geraldo. Liderança, né? Esse é um tema que nós vamos trabalhar bastante. Vamos falar um pouco, antes de entrar no livro, falhas de um líder da igreja. Por exemplo, um pastor. Onde um pastor falha na liderança, no seu ver? Não saber dizer não, mas você fala que ele sobrecarrega ele, ou seja, por ele não falar não, ele sofre muito. Tá. Onde mais um pastor falha como líder? Vai ficar magrinho.
Ok. Falando mais de pastor, onde um pastor erra como líder? Estamos falando de liderança, né? Depois nós vamos chegar em outras funções. Nós precisamos entender para depois aprender. Aproveitando essa colocação do Tiago, onde eu vejo a colocação dele como um líder? Um verdadeiro líder, ele tem que ter domínio daquilo que ele faz, seja no trabalho, seja na onde for. Ele tem um professor, ele tem que ter domínio, seja um vendedor, seja um mecânico. Se ele não tiver domínio daquilo que é a especialidade dele, ele vai ser um péssimo líder, porque ele não domina aquilo que é para ele dominar, né? E no caso do que o Tiago falou, se um pastor prega o que Jesus pregou, ele nunca vai falhar no domínio da palavra. Então ele tem grande chance de ser um bom líder. Pois não, Léo? Verdade, que é o que Jesus falou da árvore e os frutos, né? Sempre que você quiser saber se uma pessoa é de Deus ou não, conversa com a esposa dele, com a mulher dele, com o marido, conversa com os filhos, conversa com os alunos, dependendo da área, né? Se a pessoa é ruim em casa, não vai ser boa na igreja, né? Pastor? É. E isso cai no que o Roberto falou, né? Em qualquer liderança, o líder deve cuidar dos liderados, né? E então, o líder ele é responsável pela sua equipe, né? Sim, isso acontece muito, porque um bom líder, ele acaba se destacando, isso na empresa, na escola, na igreja. Quando você tem um líder bom, por exemplo, nós somos abençoados aqui, porque nós temos pastores, temos a Manu que prega, evangelista, temos outros evangelistas, né? Mas o que acontece na igreja? Às vezes a igreja se identifica com um tipo de pastor, com um tipo de pregação.
Isso até é bom que tem pessoas diferentes, pregações diferentes, mas a liderança você conquista. Você não pede para a pessoa te amar. A Bíblia diz que ama, mas se eu não for simpático, se eu não for educado, se eu não for preparado, você não vai me amar. Você vai me amar do jeito que Jesus manda, mas ama ele lá, eu aqui. É a mesma coisa. Quando um líder se destaca, a igreja tem segurança de falar com ele, de pedir oração. Agora, se o líder não conquista pessoas, às vezes ele quer impor a força. A Bíblia diz que eu tenho que me amar, mas eu sou grosso. Entendeu? Não ganho ninguém. Eu aprendi uma coisa de casado que fala assim, né? A gente tem que ganhar a esposa da gente a vida inteira. Não é porque casou lá que não precisa ganhar mais, tem que ganhar todo dia, é uma conquista dia a dia, não é? E a liderança é assim também. Quem pegou? Roberto? É verdade, eu somo duas coisas, Roberto, ao que você está falando. Uma, realmente, às vezes a igreja cresce muito, né? Mas também hoje nós vivemos um mundo muito individualista. Por exemplo, a gente tem falado para a igreja que nós queremos fazer culto na casa das pessoas para entrar dentro da casa para poder conhecer, mas as pessoas estão resistentes. Não precisa. Mas a Manu está ali, ó, eu admiro muito a Manu. A Manu faz um trabalho bacana desse, ela liga para as mulheres, ela telefona, ela é uma líder e ela cuida das ovelhas. Nós também cuidamos, mas talvez algumas coisas aconteçam que acaba atropelando no meio do caminho, a gente não consegue atender todos. Pode. Pode. E é verdade. E tem uma coisa também, Roberto, que é assim, parece que as ovelhas têm medo de falar com o pastor. Então as ovelhas evitam. Quando o pastor sabe, o negócio já está pegando fogo. O pastor está separando. Misericórdia, irmã. Você nem falou que estava brigando, já está separando, já chega na bucha. Então, mas é verdade. Agora, só para a gente vai trabalhar muito a questão aqui. Nós falamos, por exemplo, falhas de um líder, de um pastor. Falhas de um líder de louvor. Onde um líder de louvor falha? Não, gente, é para nós crescermos, né? Não é para criticar, é sempre para a gente crescer, porque nós vamos falar de todas as áreas. Essa é importante. Olha, a primeira, só um minutinho, Diego, isso aí, eu sempre falo que crente que não lê a Bíblia já está em pecado. Porque, como o Diego colocou uma coisa importante, eu não vou te cortar, mas eu vou acrescentar. Olha o que o Diego falou. Um líder de louvor pode não conhecer a Bíblia? Ele poderia ser um líder? Só que o que acontece? Às vezes toca bem, tem uma voz bonita, toca 5 instrumentos, bota ele de líder. Ah, mas ele não está preparado. Sim, mas a igreja não tem ninguém, está faltando, o violão está parado, põe ele. É uma falha geral, mas pode continuar.
E como você foi líder de louvor, o que que é importante para um líder de louvor? Amém. Olha lá, tem o Tiago também, vai falar lá. Olha lá, o Tiago vai falar. Tem panelinha no louvor? Que isso? A gente vão anotando aí os erros dos líderes, hein? Depois nós vamos trabalhar cada um, mas por enquanto nós estamos falando sobre erros de líderes, tá? Que acontecem em geral, tá? A gente vai falar também de administração, tá? Vamos só pontuar algumas coisas aí. Isso tudo, gente, é bacana para a gente pensar se a gente não está errando como líder, né? Nós estamos mandando sobre todas as linhas, tá? Sim.
Eu, é, eu quero pegar esse gancho do Tiago, porque eu acho o seguinte: quando o líder é capacitado, a ovelha tem prazer de trabalhar com ele. Então, realmente, quando o alimento é bom, nem que pague para a pessoa, ela não vai embora, falando, não, eu vou ficar aqui. Agora, quando o líder é ruim, nem você dando dinheiro ele fica. Então, agora vamos mudar um pouco do louvor, vai ter muito mais coisa. Erros do diácono. Qual que é o erro de um diácono? Não tem? Erro do diaconato. Não, Marcão não. Marcão é gente boa, é de bênção. Mas nós estamos falando erros de liderança, tá? Beleza. Eu falo uma coisa também, né, do diaconato. Por exemplo, cada igreja tem um jeito, mas, por exemplo, você vai numa Assembleia de Deus, as mulheres de saia ficam no meio da igreja dando glória a Deus, né? Eu acho que a gente tem que pegar esse costume aqui. Por quê? Se os líderes não glorificam a Deus, como que a igreja vai glorificar? Outra coisa que eu acho bonito é quando entra um crente na igreja e dobra o joelho. É tão bonito, gente, quando eu vejo alguém entrar na igreja, dobrar seu joelho e orar, né? Eu vi a Fernanda fazendo isso esses dias, é nova, hein? Gente, tem gente que entra na igreja como está entrando no shopping. Na igreja, quando você entra, todos vocês, se não fazem isto, vocês estão errados. É obrigação de respeito, de reverência. Presta atenção. Opa, glória, Deus está falando. Hoje já serviu para uma coisa. Em nome de Jesus, quando você entrar na igreja, o que você vai fazer? O pé também dobra. Eu fico vendo, viu? Eu fico lá na fichinha. Eu vejo todo mundo. Eu vejo todo mundo. Então, quando nós que somos líderes, a gente glorifica a Deus, a igreja aprende a ter temor, né? Quem mais do diácono? A Luciana. A função, é o que eu falo, qualquer líder, em qualquer setor, se ele não conhecer a especialidade dele, ele está fadado ao insucesso. Seja vendedor, seja mecânico, seja pastor. Uma coisa que é importante, aproveitando a pergunta da Luciana, o líder é uma pessoa focada, ele sabe aonde vai chegar. Você quer ver uma coisa que eu detesto na igreja, me deixa nervoso? É brincadeira, gente, eu fico louco, eu saio do espírito. Eu detesto, se você quer estar bem comigo, não faça brincadeira na igreja. Igreja não é lugar de brincadeira, eu fico louco. Às vezes eu não falo nada, mas você vê, muda meu semblante. Igreja não é lugar de brincar, né? Detesto brincadeira no altar, detesto, gente. Quer me deixar nervoso, brinca na igreja. Eu fico louco. Não é lugar, né? Mas a Lu perguntou, a função do diácono, né? O diácono, ele, na maior parte dos lugares, ele substitui o pastor. Ele tem que estar pronto para pregar, para expulsar demônio. Se der uma dor de barriga no pastor, quem que sobe aqui? Aí, Marcão, é o diácono. Se der uma dor de barriga, quem sobe, se não tiver outro pastor, obviamente, né? É o diácono que sobe, né? Sim. Para todos. Tem músico que só vem quando está escalado, viu?
Fala, Luiz, está quietinho aí? É isso aí. É isso aí. Já falamos do diácono. É isso aí. É isso aí. Agora, professores. Qual um professor é um líder, né? Professor da IBD, de todas as áreas, né? Qual é um erro de um professor, hein, Pamela? Um líder de professor. Só uma observação nesse comentário para não usar sofismas, tá? Por quê? A gente ouve alguns jargões, e não que sejam errados, mas vamos detalhar esse jargão. Olha, você tem que pregar o que você vive. Eu sempre ouvi isso, achei espiritual. Aí um dia alguém falou para mim assim: filho, você está no altar para pregar a palavra de Deus, que é santa. Você é santo? Eu procuro ser, mas eu não sou perfeito. Mas eu prego que você tem que ser santo. Aí você pode olhar para mim e falar: mas você não é santo? Eu estou buscando, gente. Eu quero ser santo. O meu coração quer ser santo. Então, só toma cuidado com o jargão, porque pode ser um sofisma, tá? Mas eu entendi a colocação, tá? O Henry vai falar. Sim. Então, veja, nós falamos de professores, diaconato, líderes de louvor, pastores. Eu acho que nós demos uma geral sobre os erros da liderança. Você já viu erros em vários lugares. Você já viu erro em várias pregações, em vários pastores. Você já viu erro em vários líderes. Por isso que nós vamos estudar essa matéria de liderança cristã. Porque o maior líder da história, e o mais inteligente, e o mais sábio, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, para começar, Jesus pegava pessoas que não eram nada, desprezadas no mundo, e colocava em lugares de príncipe. Então, se eu puder resumir rapidamente, líder é aquele que faz a outra pessoa. Eu achei, o autor foi muito feliz. Eu quero que você, que está sob a minha liderança, seja melhor do que eu. Esse será o meu sucesso. E uma coisa que é muito triste também, igreja, são pessoas que não sabem delegar. Por quê? A pior coisa é uma pessoa capacitada que não passa para ninguém. Amanhã ele morreu, ficou, largou. O líder tem que tirar. Essa é a responsabilidade do líder. Aí que entra a disciplina de um líder. E acompanhar, cobrar resultado. E se não der resultado, tira ele. Essa talvez seja a parte mais difícil de um líder. Por quê? Um líder, ele tem que ser duro, igual Jesus. Jesus chegou para Pedro e falou: sai daqui, Satanás. Nós temos medo de falar isso. Nós não temos coragem de falar o que Jesus falava.
Se Jesus viesse hoje, ele era convidado para pregar em alguma igreja? Aqui não, Jesus. Então, o problema é que nós muitas vezes nos acovardamos. E esse é um perigo. Pode falar, Lu. Cadê o pastor Francis? Está ali. Lu. Nós vamos falar. Então, o segredo, o nosso desafio é nos tornarmos líderes igual a Jesus. A gente vai trabalhar para isso. Eu quero ser um líder igual Jesus era. Essa é a nossa missão aqui. Aí nós vamos ter que aprender como que nós fazemos para chegar à liderança de Jesus. Pois não. A Helena, depois você fala, Helena, Diego. Explica porque deu uma viada aí. Dentro do contexto eu concordo com você, mas eu não usava essa palavra não. Mas dentro do contexto eu entendi. Mas o contexto está certo. A Helena, vamos ouvir a Helena. Vamos. Melhorou um pouco. Mas a gente entendeu o contexto. Fala, Helena. Helena, você está falando da liderança e a gente tocou num ponto muito difícil, que o líder, ele tem que tomar decisões. O líder não pode ser o em cima do muro. Um exemplo, na seleção brasileira, eu não sei nem, faz tempo que eu não acompanho, mas teve uma época que o Neymar estava mal, na época do Caicai. Então, um técnico, ele tem que ter coragem para dizer o seguinte: o Neymar não vai jogar. Só que quando ele diz que o Neymar não vai jogar, vira uma guerra, por causa do dinheiro, da propaganda, da liderança do Neymar. Guardadas as proporções, a igreja é a mesma coisa. O líder, por exemplo, do louvor, se ele olhar que uma pessoa não está bem e pôr ela de banco, vira um bicho. E a igreja começa a cobrar: por que você pôs ela de banco, ou ele de banco? Então, aí entra uma coisa que eu sempre peço ao Senhor, de eu não ser influenciado por homens.
às vezes chega num ponto tão difícil que algumas pessoas da igreja se reúnem para fazer uma panelinha para vir te pressionar. Isso acontece na igreja. A pessoa pega 5, 4, vamos lá pegar no pé do pastor, porque ele não está deixando fulano ir. É terrível isso, mas acontece. Então, talvez a liderança do louvor, da professora, né, Deise, dos pastores, seja essa. Às vezes você tem que falar para o fulano, você não vai. Nossa, que é a casa, mas tem que fazer. Talvez essa seja o grande desafio da liderança. O Diego ele colocou dentro do contexto, não entrou nessa linha. Nessa linha que você está falando, eu vejo assim, algumas pessoas na igreja acham que as decisões são democráticas, e a igreja não é democrática, ela é teocrática. O que é teocrático? Quem manda é a palavra, é Deus. Então, às vezes, vem um grupo de pessoas pressionando a gente, achando que mandam. Não, porque nós decidimos. Quem são vocês? A decisão teocrática é uma coisa que o pastor recebe na palavra e ele tem autoridade para colocar. É aquela história que fala assim, o gostoso é ter a participação da igreja. É muito bom, só que nem todo mundo tem maturidade para entender até onde está a autoridade dela, e eles confundem, entende? Mas quem dá a resposta do rebanho é o pastor. Isso é, e eu falo o seguinte, a vontade de Deus é que todos vocês sejam pastores, só que você tem que pagar o preço, não é só querer mandar. Depois tem a réplica. Sim, entendi. Eu entendi. Não, eu entendi. É no sentido da capacidade, né? É, dá seus voos. Não, entendi, Diego. É nesse sentido. Pois não, Roberto? É só bom para gravar, né? Essa aula vai ser bem disputada no YouTube. Né, Verdelã?
Sim, Cristo é o cabeça. Pessoal, é o seguinte, a gente deu uma boa trabalhada sobre liderança, sobre falhas, e por isso que a gente precisa estudar liderança, porque nós temos que ser capacitados e chegar ao ponto de Jesus, porque quando Deus me mostrou o ministério, gente, eu já falei isso, eu lembro lá em Eliseu e em Elias, havia uma escola de profetas. A escola de profetas é uma escola de formação de líderes. E nós, quando enxergamos o ministério, foi no sentido de formar líderes. Imagine a riqueza do conhecimento, dos debates, se a igreja toda estivesse participando dos estudos bíblicos. Entende? Porque uma vez que você ouve uma coisa, faz você pensar, né? Por exemplo, a liderança do louvor. A gente fala assim, gente, não pode colocar aquela sabor de mel, né? Aquela música, porque fala de vingança. Se a equipe do louvor não está na aula, chega no outro domingo, a gente lá, preparado para ver, sabor de mel, oh, meu Deus do céu, a gente falou que está tudo errado, a pessoa vem porque fica fora de sintonia. Quando a gente debate tudo isso, eu sempre falo, para você estudar a palavra de Deus, você tem que respeitar opiniões diferentes. Não é questão de concordar, mas você tem que respeitar, né? Então, a gente aprende a respeitar e ouvir. E se eu estiver errado, eu quero corrigir para fazer o certo. É a humildade do líder, né? Ok? Então vamos caminhar um pouquinho agora, para a gente não ficar sem nada da revista. Eu acho que essa introdução é importantíssimo para a gente começar a entender onde nós estamos errando como líderes. Na página 9, olha aqui, pastor, na caixa. Na página 9, Luiz, tem uma apostila aqui, pode pegar a apostila. Para quem vai fazer EBD, pode pegar a apostila aqui. Só não pega um por casal, por favor, ou pai e filho, porque eu acho que não tem para todo mundo. A apostila é para quem vai fazer o EBD. E o livro é para quem está na teologia. É uma só, é uma apostila. A apostila e o livro. O livro é para quem está oficial na EBD e a apostila para a EBD. Pessoal, então vamos lá. Na página 9, olha que introdução bacana, né? A igreja evangélica brasileira sempre foi um celeiro de líderes, porém, ainda sofremos com a falta de liderança de excelência, bem como a falta de líderes e obreiros bem treinados e eficazes na obra de Deus. E isso tem trazido grande deficiência nas atividades ministeriais. Igualmente, no aperfeiçoamento da igreja para o cumprimento da grande comissão. O pragmatismo ainda impera fortemente em nossas igrejas. Irmãos, o que ele está falando aqui? Que ainda em muitas igrejas, as pessoas não fazem planejamento. Qualquer pessoa que estuda, ele pensa o quê? Gente, se não houver um planejamento familiar, se não houver um planejamento financeiro, como que uma casa vive sem planejamento financeiro? Vai bem? Não. O planejamento, todo ser, todo cristão, ele não é igual o mundo fala. Como é que você está indo? Vou indo, vou levando. O cristão não pode ser assim. O cristão tem que ter consciência exata de quem é ele e de onde ele quer chegar. Então, se não houver planejamento, não funciona. E o autor faz uma colocação interessante. Ele fala assim, tem aquelas pessoas mais tapadas,
que pensa assim: ah, não precisa, o Espírito Santo faz. É igual o louvor. Louvor fala assim: não precisa ensaiar, o Espírito Santo faz. Funciona? Não funciona. Se ensaiando já dá errado, não é? Imagina se agora não, o Espírito Santo faz a obra, não é assim, né? É capacitar. É igual a pessoa, né? A pessoa vai pregar, não preparou a mensagem, não precisa, o Espírito Santo fala, sai um monte de asneiras. Então, o que acontece na igreja? Se não houver planejamento, estratégias, o diabo é estratégico, por que o homem de Deus não vai ser? É, exatamente. E, então, se o diabo é estrategista, Luiz, o homem de Deus não tem que ser? Da lavadeira, verdade. Eu quero falar bem da Deizinha. A Deizinha sempre me cobra, né? A Deizinha, ela faz a escala e fica brava com quem não falta. Tá certo, viu? Não, Luiz? Tem que ficar brava mesmo. A Deizinha pega no pé. Então, a Bruna falou essa semana de fazer a escala com a Pamela, o Cadu, a Vitória, né? Então, gente, nós temos que aprender a planejar as coisas, né? Planejar o estudo, planejar a aula, planejar o tempo, administrar o tempo, planejar os temas. Sim. E quando você não planeja, você é o quê? Displicente? Sim, né? Displicente, né? No mínimo, né? Para não falar mais pesado. Então, a gente tem que ser, é igual o crente tapado, que fala assim, não precisa estudar teologia. Já ouviram isso? Tem crente, tem pastores até, que quando você fala que você está fazendo teologia, fala que você é tonto, que você é louco, misericórdia. Como que você não vai estudar a palavra de Deus? Porque senão eu acho que ele vai ficar louco. Então, na página 9, ele fala que há muito pragmatismo, não precisa de calendário, vira bagunça. Vira bagunça. Se nós não tivermos um calendário, se nós não planejarmos as coisas, não funciona. A chance de dar errado é grande, né? Então, o conceito de líder e liderança, no finalzinho da 9, não pode ser atrofiado ou, como temos visto, equivocado. Na página 10, ele fala de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, quem sabe aí quem foi? Presidente dos Estados Unidos, um grande homem, né? Um estadista. E olha o que ele falou. A maior habilidade de um líder é o quê? Lembra quem isso? Jesus. Jesus. Irmãos, Jesus é tão maravilhoso que ele nos transformou em homens e mulheres de Deus, né? Aptos a pregar, fazer qualquer trabalho. Então, pegando um pouco o gancho do que o Diego falou, aumentando um pouco, infeliz é aquele líder que não prepara outros para assumir seu lugar. Deizinha, você tem que fazer um monte de professorinha ali na escola. Léo, você tem que fazer um monte de levitas ali, adoradores, né? Pastores, nós temos que fazer um monte de pastores aqui, ó. Pastoras, né? Eu já estou escolhendo uns aí para pastor, pastora. Então, o bom líder é aquele que forma líderes. Esse é o bom líder. O bom líder
é aquele que influencia pessoas. Lembra quando seus filhos, nossos filhos eram pequenos? Quem que era o líder dele? O pai, a mãe, né? O pai podia brigar com todo mundo, o pai estava ali, estava seguro, né? Então, o bom líder é aquele que influencia pessoas. A pessoa tem que olhar para você e falar assim: puxa, eu quero ser igual a ele, eu quero ser o que ele faz, porque a pessoa admira. Quando uma pessoa é boa no que faz, seja uma cozinheira, né? Um mecânico, um pintor, que mais? Um vendedor, quando é bom, né? Todo mundo reconhece. Uma diarista, né? Olha, que bênção, né? Então, quando a pessoa é boa no que faz, ela acaba gerando uma liderança. As pessoas reconhecem, né? E o líder bom é aquele que faz o outro querer ser também. Na página 10, ele ainda fala assim: o grande líder, eu falei que a apostila você tem que ler 3 vezes na sua casa, amém? Aqui a gente só passa nos tópicos, porque se a gente for ler linha por linha aqui, esse livrinho de aqui fica 1 ano. Aí não tem jeito, né? E é um livro por mês, então a gente hoje está bem devagar, né, pastor? Porque hoje a gente está dando colher de leite, como é que é? É chá mesmo? Colher de chá, né? Ajudar, né? Talvez a gente faça um incremento aí, né? Mas, olha lá, o grande líder é aquele que está disposto a desenvolver as pessoas até o ponto em que elas eventualmente ultrapassem, que é o que o Diego falou também, em seu conhecimento e habilidade. Nos mostra que o líder capacitado realmente tem em si o poder de fazer parte da história de vida de muitas pessoas. Olha que bacana. Um dia que o Senhor me recolher, eu quero ter feito parte da sua vida. Eu quero que você diga: olha, nós tínhamos lá um pastor, e vai lembrar de mim, porque o mau líder é aquele que passa batido. Eu vou voltar a falar que eu já vivi isso, e você já deve ter vivido. Às vezes você trabalha num lugar, numa empresa, e você tem um chefe carrasco, e ele tem todo o poder. Quando ele sai daquele lugar, ninguém mais lembra dele, porque ele só tinha o poder pela imposição. Existem pessoas que passam neste mundo e morrem, e você nunca lembra dele. Nunca lembra, passa batido. Então passou por essa vida sem deixar uma marca. Agora, tem pessoas que partiram, que há muito tempo partiram, e até hoje você lembra, porque deixaram uma marca. Esse é o líder que deixa a marca, e nós temos que deixar marcas. É isso, fazer influenciar pessoas, né? Um bom vendedor e tudo, né? Edificam. Onde ele passa, né? Onde ele passa, ele marca, né? Bom, aí, o que acontece? Na página 10, ele começa a falar um monte de qualidades de líderes aí, atribuição de poder, um líder tem que focar na missão. Hoje, as empresas, para as pessoas não se perderem, elas fazem lá toda empresa, eles fazem um quadro, colocando 3 coisas que é a vida da empresa. O que é mesmo? Missão, valores, não, mas tem outro nome, não tem? Missão, oi? Não, acho que não é objetivo, missão, valores, são 3 coisas que a empresa tem que, é a vida da empresa, né? Missão, valores, e tem mais um, né?
Visão. Visão. Olha que bonito. Visão. Qual que é a visão de um líder cristão? Qual é a visão de um líder cristão? Qual é a missão de um líder cristão? Quais são os valores de um líder cristão? E se fosse prova, hein? Se a prova fosse hoje, hein? Os valores é a palavra de Deus, né? Os valores, a missão, talvez a visão pode ser o reino, realmente, como a Pamela falou, né? Mas, então, na página 10, ele fala novamente que liderança é o processo ou habilidade de conduzir pessoas, principalmente motivá-las e influenciá-las de forma ética, positiva, a fim de potencializar suas habilidades, de modo que isto gere resultados. Olha que definição. Então, é você influenciar uma pessoa, pegando jovens, formando eles, dando valor para eles e fazer eles se transformarem em líderes. Não, nada de coach. Aqui a gente não fala de coach. Na página 11, definição de líder e liderança. Pessoal, está dando para acompanhar? Está tranquilo? Aí ele fala de algumas enciclopédias, né? Define liderança como pessoa que chefia. Está errado ou está certo? Está certo, né? O líder é o chefe, que encabeça, que faz adeptos e seguidores em qualquer ação ou empreendimento. Pessoa que dirige, que guia. Aí ele dá várias definições. John Haggai aí, ó, a disciplina de deliberadamente exercer influência dentro de um grupo para levá-los a alcançar o benefício tal. Então, o que um líder falou uma vez? Que Jesus Cristo foi tão impressionante como líder, que ele leva pessoas a morrer por ele. Olha, forte, né? Jesus nos influenciou tanto, que a gente abre a mão da vida por ele. Gostou, Lucas? Sim. Augusto Cury? Essa colocação do Lucas foi boa, por quê? Eu já falei isso um dia para a liderança, né? Eu falei, a liderança, o louvor, os professores, pastores, quando eles sobem no altar, gente, eles têm que subir com a autoridade de Deus, não importa se morreu todo mundo dele, porque se ele sobe nesse altar caído, imagina a igreja, ele tem que estar aqui forte para servir, né? Você está na frente da batalha. Então o líder, ele tem que mostrar para o liderado autoridade e força. Ele chora escondido, mas na frente do exército ele levanta a cabeça. Não é assim, Fred? Pensou você chorando na frente do soldado? Ninguém vai respeitar você, pô. Chora em casa com a Elô. Lá no exército, levanta a cabeça e faz seu papel de líder.
Helena. Pirâmide invertida. Cuidado com pirâmide. Eu já estou assim. Entendi. É só pegando o gancho para não perder. Não, tem que ser cabra macho, líder forte, né? Porque o líder, irmãos, imagina um exército. Aí o comandante chega lá e começa a tremer na frente da batalha, assim, o soldado pula fora, meu, não fica um. Assim também nós somos. Tem líder que às vezes manifesta um demônio e corre de medo. Misericórdia. Hã? Já pensou um líder com medo do demônio? Sai fora, né? Mas ô Pamela, presta atenção, um comandante é treinado para isso. Aí a hora que vai cair ele tem que estar calmo. É o que você espera. O líder tem que estar calmo, gente. Não é, Luiz? É o mínimo que você espera. Se ele está mais nervoso que você, pô, não pode. Sim. Existe uma citação antropológica que é sensacional. Na Guerra Fria, existiam dois generais que eles estavam se guerreando entre eles por conta de problemas pessoais. E esses dois generais, eles não podiam ter nenhum tipo de vínculo. Um deles se vestiu como a facção inimiga na Guerra Fria. E eles começaram a lutar entre si. Os soldados da infantaria deles, né, viram isso e eles começaram a lutar entre si também, com raiva, porque eles não tinham a noção porque os dois estavam lutando. Então, o bom líder, mesmo que obstinado, ele tem que ser focado, mas ele ainda tem que ter visão periférica para verificar todas as outras opções. Sem dúvida. O líder é aquele que tem que enxergar as saídas do problema e dar estratégia. Sim. Sim. É verdade. Aí, na página 10, então, aí nós fechamos a página 11. Aí, na página 11, ele fala uma coisa interessante. O líder que Deus usa. Escreveu, um líder convence outras pessoas a segui-lo, porque, aí ó, que eu falei, porque tem respostas e soluções. Ele sabe o caminho a seguir, ou pelo menos convence seus seguidores de que é competente. O líder tem que ter esse foco. Aí, ele fala de alguns traços de Moisés, liderança de Moisés. Desempenho atual, a habilidade de desempenhar bem as funções na posição atual que uma pessoa se encontra. Ou seja, espera-se que o líder saiba aquilo que ele tem que fazer e faça bem, né? Iniciativa, está aqui uma das palavras-chave. Grifa esta palavra. Você já deve ter trabalhado com pessoas que não têm iniciativa. Não fala nomes. É terrível uma pessoa que não tem iniciativa. Morto. Tem pessoa que está caindo no mundo e não tem iniciativa. Está pegando fogo e ele está ali morto. É terrível. Na igreja também tem gente assim? Sem iniciativa? Tem. Às vezes a pessoa está caindo lá fora, não tem um para ajudar, meu.
Não conclui? Então, olha, pessoal, olha, falhas da liderança, uma das piores coisas é essa. Uma pessoa que não tem iniciativa. De vez em quando aparece uma mulher reclamando do marido. Mas, meu pastor, meu marido não tem iniciativa, minha esposa não tem. Mas falta de iniciativa é um pecado tremendo para uma liderança. Falando ainda em iniciativa, é interessante, né? Tem líder que é ligado no 220, né? Parece que tem formiga, né? Você já viu líder assim? Já tem gente... Não, eu sou meio elétrico mesmo, a minha cabeça, gente, não para, eu fico elétrico. Não, é assim, né, gente? Existe um grau de normalidade, né? A gente não está pedindo para ninguém ser, né, pastor? 220, 360, não. Mas também não pode ser 160, 70, né? Nossa, tem gente que não tem iniciativa nenhuma, misericórdia, né? É. É possível. Uma coisa que é muito falada é a tal da proatividade. Já ouviram isso? Tem gente que não tem proatividade. Tem pessoa que não toma posição, a pessoa está ali. Olha, tem uma coisa legal que Jesus falou, né? A gente tem um monte de coisa para fazer na palavra de Deus, sim ou não? E se nós fizermos tudo, Jesus falou que nós somos imprestáveis. Porque Jesus falou, você tem que fazer mais do que foi mandado, senão é servo inútil. Olha o que Jesus falou. Se você fizer tudo o que é mandado, você pensa assim, né? Eu tirei 10, né? Aí Jesus fala, você é inútil. É duro Jesus, não é? E quando Jesus fala também da parábola dos talentos, Jesus é duro. Ele fala, você devia ter posto meu dinheiro no banco, eu ia ganhar juros. Jesus é duro demais. Aquela figueira, só porque não tinha fruto, coitado, secou, ceifado. Bom, mas vamos continuar aqui, né? Iniciativa então, né? Quem não tem iniciativa... Mas o Roberto colocou uma coisa interessante. Vamos pensar na obra de Deus. Há líderes que não têm iniciativa? Poderia ser líder? Tá bom, então vamos em frente. Olha outra coisa aqui que vai bater de frente. Aceitação. O que é aceitação? Podemos chamar de uma pessoa carismática, né? Ou não? É uma pessoa que tem confiável, um líder com essa característica, você já reparou que todo mundo gosta de ficar perto dele? Agora, tem gente que ninguém quer ficar perto, já reparou? Tem gente que não atrai ninguém, né? Nem mosquito. É? Eu não sei se não se esforça, Tiago, ou não tem uma visão, não tem entendimento. Ah, sim, é natural. Entendi. Entendi. Bom, mas vamos em frente. Aceitação, habilidade de ganhar respeito e vencer a confiança de outras pessoas. Outro problema grave,
comunicação. Oh, Jesus, fala, Deus. Fala, Deus, comunicação. Esse é um dos piores defeitos de um líder, né? Quantas vezes chega um subordinado e fala assim: mas pastor, como é que faz isso? Ninguém falou nada. Não é? O líder, ele falha muito, por quê? Ele acha que a turma já sabe. Por exemplo, falando do louvor, né, Manu? No louvor, a gente já teve muitos problemas, né? Como em toda a igreja. Um dos maiores problemas que nós tivemos no louvor foi a questão de vestimenta, de roupas. Porque algumas mulheres, Deus abençoa demais, e são muito bonitas. Mas às vezes não tem muita noção, ou na noção dela, está normal. Mas às vezes o que é normal para ela, não é normal para outra pessoa. Então algumas, e mulher é uma coisa vaidosa, né? Ela gosta de ficar bonita mesmo, ela quer subir aqui para... Isso não é defeito. Porque tem homem que também gosta de ser bonito, né? Mas o problema é que não pode chamar mais atenção do que Jesus. E às vezes vem com umas roupas, parece que quer mostrar para todo mundo, né? Só falta pôr luzinha para ficar piscando. Isso é homens e mulheres, tá? Aí nós implantamos um uniforme. Aí vem aqui, eu não gosto de uniforme, eu não vou usar uniforme, faz assim. Aí nós colocamos camiseta, pelo menos da igreja, né? Luz e Vida, ou da Bíblia, né? Porque eu falo, gente, você vai subir ali em cima, sobe feio, não precisa subir bonito. Porque não é para você aparecer, é para Jesus aparecer. Sobe feio, não sobe tão bonito, vai te estragar, né, a honra de Jesus. Então tem que tomar cuidado, não é? É, exatamente. Não, então, existem pessoas que já nascem com uma liderança, mas você pode se tornar um grande líder estudando, se formando. Guardadas as proporções, vou dar um exemplo para você. Quando uma pessoa entra na carreira política, ele faz vários cursos de entonação de voz, então você vê um político falando, ele te convence. Você fala, nossa, esse aí nasceu com dom. Não é nasceu com dom, ele foi treinado para aquilo, né? Então, um líder, ele pode ser nato, mas ele precisa ser formado. Verdade. E tem mais uma coisa. É verdade. E tem mais uma coisa que agrava a comunicação, que é a falta do conhecimento bíblico. Se toda a igreja tivesse aprovada na Bíblia, flui sozinho. Mas já não tem conhecimento bíblico, já não lê a Bíblia, já não ora, já não jejua, e ainda ouve errado. Aí complicou tudo, não é? É. Tem. Mas aí já foge, né? Já é falha até de conduta, né? Uma série de coisas. É, exatamente.
Sim, sim. Uhum. Mas aí entra a hora, Léo, do líder pôr no banco. Tem que ter autoridade e pôr no banco. Porque se não pôr, a falha é do líder. Né? Oi? Se tornam melhores. É, é, sem dúvida. Repete, a pessoa. Ok. Eu chamo a atenção do líder, mas eu respeito a decisão do líder. Porque eu não posso jamais tirar a autoridade do meu líder. Porque se ele é meu líder é porque é de minha confiança. Não, mas normalmente o líder sempre consulta o pastor. O líder, quando tem uma decisão difícil, ele sempre fala com o pastor. Então, normalmente eu sei tudo que o meu líder vai fazer, porque eles me avisam, né? Sim, é o líder quem decide. Sim. Sim, sim, é verdade. Isso é um princípio de hierarquia. Não, mas o líder ele tem que ser respeitado. Eu não admito passar em cima do líder, não admito. Pessoal, olha, isso é muito, a gente está brincando, mas é muito sério. Eu não admito passar em cima do meu líder. Existem muitos liderados que, por ter uma aproximação um pouco maior com o seu líder, a cabeça, com o líder do líder, vamos colocar assim como gestor, não como É, gerente, vou colocar na minha cadeia hierárquica dentro da banca. é, Eu tenho um gerente, eu tenho um gestor e eu tenho um regional. Porque eu tenho amizade com o é. regional, eu não posso deixar de passar para o Não. gerente. É antiético. Isso é antiético. É antiético, errado. E o líder não deixa, gente. Pode. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim, claro. Sim.
Eu vou dar um exemplo militar. Eu fui militar. Se eu discordasse da regra do sargento e quisesse falar com o tenente, por exemplo, eu tinha que chegar no sargento e pedir permissão. O senhor me permite falar com o tenente? Ele podia me mandar preso, mas eu tinha que pedir para ele. Não se passa por cima de hierarquia, de forma nenhuma. Mas não, é horrível, é horrível, é horrível. É, sim. É horrível. Isso como é que é? Isso é horrível, gente. Bom, isso é falta de respeito, falta de ética, falta de coleguismo, falta de educação, falta de tudo, né? Bom, não, ninguém. Não, 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 e faz confusão, faz briga, não, é horrível, né? Bom, aí, realização é a quantidade e qualidade do trabalho produzido. Eu quero falar um pouco disso, dessa outra característica. Queridos, em qualquer liderança, para ser boa, para ser eficaz, para ser produtiva, qualquer liderança tem que gerar resultado. Um líder que não produz é um péssimo líder. O líder tem que produzir. Em qualquer área que ele tiver. Se um líder de louvor tem que produzir pessoas do louvor tementes a Deus. Pastor, um líder tem que produzir ovelhas, produzir pastores. Então, existem líderes, e esta é outra dificuldade do líder. Quando você tem um líder, e esse líder não produz, o que você faz? Como líder dessa pessoa? Porque você lidera alguém. Ele atrapalha todo o planejamento, toda a estrutura da igreja, da empresa. Uma pessoa que não produz, ele leva você para trás. Outra coisa dura do líder é que o líder ele tem que ter capacidade de mensurar, de medir tudo que ele faz, para ele saber se ele está tendo sucesso ou não. Você tem que medir. Como que você vai avaliar se você é um bom líder ou não? Você tem que medir a produção. É.
Perfeito. Eu vou pegar o gancho do pastor Geraldo e eu vou contar uma experiência para a igreja. Eu trabalhei em grandes empresas e quando eu entrei numa das empresas, eu trabalhava como engenheiro de vendas e assistência técnica. E essa empresa tinha muitos engenheiros. E tinha uma diretoria, tinha um RH, tinha cursos. E uma época mudou a diretoria da empresa e vieram novos diretores. E eles começaram a colocar para a gente metas. Aquilo, no primeiro momento, me deixou deprimido, porque você trabalhar com metas para cumprir, quem já trabalhou com metas aqui para cumprir? É fácil? No primeiro momento, eu comecei a querer ficar meio deprimido. Mas isso é covardia, porque não existe no mundo uma empresa que não tenha metas. O ser humano, ele precisa ter metas. Por mais que você não goste, o ser humano que não tem metas não chega a lugar nenhum. A metas faz você crescer. Então, você não precisa ter medo de metas. E Jesus cobra a gente de ter produção. Lembra da figueira? Então, se a minha vida cristã não produz frutos, eu vou ser lançado fora. Não pense que Jesus não cobra meta. Você viu que ele foi muito duro com a figueira e na parábola do talento. Então, escreve isso. Um líder que tem medo de metas, ele não é um líder. Ele não pode ser um líder. É muito duro isto, mas é uma realidade. Concordam? Meu caso. Está falando de mim, né? Tá bom, vai. Sim. Não, tem muitos líderes ocupando função de liderança, mas não são líderes. Isso acontece. Você vê que a pessoa não tem liderança nenhuma. A pessoa não tem proatividade, não tem organização, não tem visão, não tem metas. Tem pessoas ocupando liderança que não são líderes, estão ali porque faltou alguém, põe ele ali. Mas não tem nada de liderança. Um líder, ele aparece. O líder se destaca. O líder é visado. Tem pessoas ocupando função de lideranças que não são líderes, nada. Sem capacidade nenhuma. Sim, o líder ele é inquieto, o líder ele movimenta, ele anda, ele não fica quieto. Acontece. E eu vou te dar outro exemplo. Você já deve ter vivido isso, eu já vivi. Às vezes você está numa empresa, tem um mecânico bom, ou tem um pedreiro bom, igual eu já vivi. Aí você pega esse pedreiro, você fala, esse pedreiro é tão bom, eu vou pôr ele a chefe. Você matou o pedreiro. Ele não tem habilidade para ser chefe, era melhor ele ser mecânico ou pedreiro. Você queimou ele. Por mais que ele fosse bom naquele serviço, ele era bom naquilo. Ele não tinha habilidade para exercer chefia. Você matou ele. Isso acontece.
Pode ser feito. Sim, pode ser feito. A pessoa, não é porque ela não nasceu com a liderança que ela não vai ser um bom líder. Mas ela tem que se formar, tem que estudar, tem que ter metas, tem que ter visão, tem que ter proatividade, tem que correr atrás. Entendeu? Tem que correr. Pastor, nesse exemplo de perseverança, nesse exemplo de perseverança, a gente poderia exemplificar Pedro. É, Que era sim, cristão, que sim, demorou, apanhou a é, cabeça, sim, no final, podemos. o Senhor mesmo ensinou de peito aberto. É isso aí. É. Bom, deixa eu ver lá, ainda tem um pouquinho. Matos, a aula está tão gostosa, né? Mas o quórum já está baixo, né? Já andou fugindo aí. Ah, obrigado. É, é, é. Sim. É. É o chefe. Aí na página 11, John Maxwell, um grande escritor aí, né? Na página 11, no finalzinho, ele fala assim, ó, John Maxwell, que escreveu vários livros de liderança, né? 50 definições, tal. Ele diria o seguinte: liderança é influenciar pessoas. Liderança é influenciar pessoas. Você faz a pessoa querer fazer as coisas, né? Eu acho que isso dá uma resumida boa, né? Aí na página 12, esse livro, né? Ele tem muitas informações, ele tem muita biografia, então é difícil ler tudo, né? Aí ele, lá em cima ele fala, liderança é a influência interpessoal exercida na situação e dirigida através do processo de comunicação humana, com vista à obtenção de um ou diversos objetivos específicos. Aí ele fala outro autor, né? O John Garner, liderança, persuasão, olha que palavra muito usada na liderança, persuasão. O que é persuasão, igreja? Convencer. Quem é bom de lábia aí? Priscila é bom de lábia, quem mais? O pé é bom de lábia, ele fica lá falando. Quem é bom de lábia aí? Vai? Pamela, bom de... Manu é bom de lábia. Não pode ser do lado mal, tem que ser do lado bom. Manipulação. Tá, ok, bom, eu acho que é importante essa diferença, mas vamos falar de persuasão. É fácil convencer uma pessoa para vir para Jesus? Não? Tudo bem, tem a ação do Espírito Santo. Tá? Mas não é só do Espírito não, porque também pode ser um amuleto. Não, eu falei para a pessoa, mas ela não veio, o problema é do Espírito Santo. Se eu então, mas o pregar a palavra tem que ter estratégias, porque se você não tiver estratégias, você não ganha ninguém.
se você não tiver amor, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver doação, se você não tiver investimento, você não ganha ninguém. Oi? Então, eu vejo Jesus, né? É só olhar para Jesus. Você poderia olhar para Paulo também, como o Léo falou, né? O que Paulo disse, né? Eu me faço de louco para ganhar os loucos, eu me faço tal. Então, guardadas as proporções, ganhar uma namorada é fácil? Hoje, não estou falando lembrando do passado, né? Misericórdia, estou falando do passado. Ganhar um marido bonito é fácil, hein, mulherada? Não é, né? Então, não, vamos mudar um pouco. Ganhar um emprego. Você está numa disputa lá de meia dúzia, fazendo aquela dinâmica do grupo para ganhar vaga. É fácil. Não é mesmo. Você tem que ter todo um trabalho para você ir para uma entrevista. Começa pela roupa, começa por levantar de manhã, ter uma noite boa de sono, treinar algumas palavras, se preparar para algumas perguntas, né? Poxa, não é fácil. E ganhar uma alma também não é fácil. Então, persuasão é mais coisas, é mais completo. É mais completo. Porque nos faz pensar o seguinte: tem pessoas que nunca ganhou ninguém para Jesus. É complicado. Eu tenho medo de não trazer ninguém para Jesus, porque não quer dizer que o trabalho é só trazer a pessoa, não. O trabalho é completo, né? Mas a Bíblia fala que ninguém vai comparecer de mãos vazias diante do Senhor. É lógico, o seu dízimo, a sua oferta, ganhar almas, a sua pregação na rua, sua pregação no trabalho, o seu modo de viver, seu testemunho, né? Tudo isso ganha. Mas eu me preocupo sim se eu tenho ganhado almas, se o meu comportamento tem trazido pessoas a Jesus. Eu me preocupo muito, não é pouco não, eu me preocupo comigo, tá? Aí, na página 12, ele fala no meio, a partir do momento que alguém tem diante de si a grande missão de conduzir pessoas, tem a responsabilidade de fazer com que elas desenvolvam potencialidade, alcancem sonhos e obtenham realizações coletivas que resultem em mudanças e bem-estar. Você investir na vida de uma pessoa de modo que essa pessoa cresça. É tão bom, né? Se ajudar alguém a se formar, né? Se ajudar uma pessoa a crescer, é tão bom. Se ensinar alguém, é tão bom, né? Então, bom, queridos, o que vocês acham? Já são 9 horas. O que você acha, pastor? Não, mas o que vocês acham? O assunto, gente, é cumprido. Vamos fazer assim, pastor, vamos deixar a live mais para o fim, se a gente vê que atrasou, né? Porque essa primeira aula, ela é mais demorada por causa da introdução, por causa do levantamento que nós fizemos. Ele pegou a apostila hoje, verdade. Então, o que eu quero de você? Um compromisso de ler 3 vezes a apostila e o livro. Porque senão não dá tempo, é muita coisa. E a gente tem que se dedicar aqui a discutir mesmo os assuntos, né? Mas só para você ir para casa, tarefa de casa.
tarefa de casa. Você vai pesquisar sobre liderança no Google, grandes líderes, o que é liderar. Você vai dar uma pesquisada para você vir preparado sobre liderança. Ia falar, Moacir? Ah, tá. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Tem um cafezinho lá, eu acho que eu fiz. Ô, Glória! Um cafezinho, né? Ô, Glória! Aniversário da Suelen, tem bolo. Então, queridos, incentivem, liderem, olha que bonito, liderem as outras pessoas que não vieram para assistir a aula. Precisam aprender, para todo mundo se tornar um bom líder, né? Ok? Pastor, mais alguma coisa? Ah, sim, amanhã é um culto abençoadíssimo aqui das mulheres, né? Ô, glória! Amém? Vamos nos colocar em pé então? Vamos agradecer a Deus? Querido Deus, mais uma vez eu te agradeço, Deus, por cada aluno, cada aluna, te agradeço pela tua santa palavra e peço, querido Deus, que o Senhor nos transforme em líderes igual Jesus Cristo, para que nós possamos ganhar as almas, para que possamos levar o teu amor a todas as pessoas, Senhor. Pai, eu te louvo, eu te exalto por tudo neste lugar, que o Senhor continue ministrando em cada coração, Pai. Eu te peço e te louvo e te adoro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos em paz, queridos, e o Senhor nos acompanhe.